Olá, que a graça e a paz de Jesus possa inundar seu coração. Quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, fazer um comentário. Vamos fazer esse canal enganjar, chegarmos a mais pessoas e, obviamente, chegarmos a mais inscritos. A Bíblia ela dá algumas ordens para nós. A Bíblia diz que nós não devemos matar, a Bíblia diz que nós não devemos roubar, não devemos dar falso testemunho e também diz que nós não devemos viver ansiosos. Viver ansioso significa dizer que toda a vida é destemperada. E detalhe, esse estímulo a se viver ansioso é um estímulo natural dos nossos dias, porque nós temos muitas contas para pagar, muitas notas para fechar, muitas coisas para resolver, responsabilidades quase que diárias, quando elas não são diárias, e várias responsabilidades para o mesmo dia. Nós vivemos literalmente sobre essa perspectiva, a perspectiva de matar um leão por dia. E pessoas não sabem lidar com essas situações e elas vivem de fato ansiosas. É claro que existe a ansiedade boa, né? A ansiedade, por exemplo, em estar na casa de Deus, a ansiedade de, por exemplo, ver a sua filha, seu filho formado, você já está ali na reta final e você está ansioso para ver a cena que você vem preparando com a ajuda de Deus há muito tempo. Então, essas são ansiedades positivas, né? A ansiedade de casar, está tudo organizado, já está, o buffet está pago, só falta o sim. Então a pessoa fica ansiosa para dizer esse sim. São ansiedades específicas e são ansiedades positivas, né? A ansiedade pelo estudo da palavra de Deus, eu quero logo chegar em casa para estudar a palavra de Deus, são ansiedades positivas. A ansiedade em que a Bíblia ela diz que você não deve ter, são ansiedades que colocam em xeque a própria condição de Deus em relação às coisas. A ansiedade da incerteza, a ansiedade da insegurança, a ansiedade que te afasta de Deus e do seu propósito. Então, de fato, essa ansiedade é a ansiedade que Deus reprova. E que Deus diz para você, não fique ansioso, não tenha picos de ansiedade, não viva sob essa influência. A Bíblia não diz que você não pode, por exemplo, ter momentos de ansiedade. É claro que nós somos falhos, humanos, e nós, de fato, temos momentos na vida em que nós ficamos ansiosos, talvez até por imaturidade espiritual, falta de experiência na caminhada. Mas quando você vai amadurecendo na fé e amadurecendo espiritualmente, esses picos de ansiedade ou essas ansiedades, elas devem de fato diminuir, elas têm que diminuir, elas não podem ser um estilo de vida. A ansiedade, ela não deve ser um estilo de vida. A ansiedade que te afasta de Deus, que te afasta dos outros, a ansiedade que muda o seu humor, que faz você ficar numa condição não agradável, que faz você desprezar completamente o fruto do Espírito, você não é mais longânimo, você não é mais bondoso, você não é mais uma pessoa de domínio próprio, você perde totalmente a compostura, porque você está muito ansioso. Por isso que Deus diz, não fiquem ansiosos. Jesus diz, não andeis ansiosos, olhem para os lírios do campo, olhem para os pássaros, olha como Deus cuida da vestimenta dos lírios. Nem Salomão, com toda a sua grandeza, conseguiu se vestir como esses lírios. Esses pássaros têm alimentos, eles têm ninhos, eles têm uma vida que não são preparadas por eles, mas é Deus quem prepara tudo para eles. Você não vai observar, por exemplo, pássaros ansiosos, porque é Deus quem faz todas as coisas. E que nós tenhamos também a confiança no Deus que prepara desde das coisas mais mínimas e mais sem importância aos olhos humanos, Ele é quem prepara, Ele é quem rege, Ele é quem tem todas as coisas sob controle. A Bíblia diz que Deus conhece até quantos fios de cabelo nós temos. Deus conhece as estrelas e as chamas pelo nome. Então, um Deus que sabe
todas as coisas e conhece todas as coisas, não teria o maior cuidado com a coroa da criação, que foi o homem, o último ser, de fato, ali criado para tomar conta de toda a sua obra, de toda a sua boa obra, que ele mesmo disse que tudo que ele havia feito era bom. Então eu quero dividir com você aqui, baseado em tudo que eu disse, o texto de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, onde vai dizer que nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Porque quando você vive ansioso, você não tem tempo mais de viver para outras coisas. Você não tem mais tempo de viver para nada. Porque a ansiedade, de fato, ela faz parte completa do teu ser. Antes, as vossas súplicas. Isso significa dizer que existem causas de ansiedade que são, inclusive, autênticas. São causas de ansiedade que estão tomando conta de você num nível em que você precisa, de alguma maneira, entregar essas petições, né? O texto diz petições, essas petições a Deus. E tem três etapas aqui, muito interessante destacada nesse texto. Que a primeira etapa é a etapa da oração. É você, de fato, orar, pedir a Deus pelo que está te deixando ansioso ou que está te deixando já começando a viver uma ansiedade. E a primeira forma que o apóstolo Paulo explica aos moradores de Filipos, aos crentes em Filipos, era que deveria ser através da oração. Isso parece óbvio para você, porque normalmente é isso que você aprende na igreja. Está passando por uma dificuldade, está ansioso, ore. Mas repare que não é a primeira coisa que você faz. Não é a primeira coisa que eu faço. Nós devemos seguir o exemplo bíblico, seguir a orientação bíblica, que é orar primeiramente. Mas a primeira coisa que nós fazemos é tentar agir, é lutar, é combater, é pensar automaticamente como eu faço para resolver isso, como eu faço para dar um jeito nisso, o que eu tenho que fazer para que isso pare. Pois bem, isso só vai te trazer mais ansiedade, porque toda a sua força, toda a sua gana podem não resolver. Isso vai te vai te levar a um estado de mais ansiedade. A segunda coisa é a súplica. Você deve orar e suplicar. Vamos exemplificar o que é súplica. Súplica é como se você estivesse com um parente seu, um filho, um sobrinho, muito, muito doente, num estado muito sério de doença, de pressão, convulsionando. Você está vendo que a coisa está difícil. Aí você pega esse teu parente e você leva ele ao médico. E quando você chega no médico, tem 50, 60, tem 10 pessoas na sua frente. Não vamos nem botar muitas pessoas. Tem 5 pessoas para serem atendidas antes do seu parente, do seu filho. O que você vai fazer? Você vai esperar essas pessoas serem atendidas? Você vai esperar para que essas 5 pessoas sejam atendidas? Ou você vai correr na recepção com o seu filho nos braços e vai começar a suplicar para que o seu filho seja atendido, para que se veja o que está acontecendo, para que se faça alguma coisa? Você vai cansar de fazer isso? Você vai esmorecer de fazer isso? Você vai desanimar de fazer isso? Pois bem, ao contrário de ficar ansioso e sob o domínio da ansiedade, suplique. Faça como uma mãe que está vendo o seu filho numa situação muito ruim de saúde e tem algumas pessoas na frente dela para ser atendida. Ela não vai esperar essas pessoas serem atendidas. Ela vai suplicar para que o seu filho seja atendido. Ore, suplique a Deus como se o seu filho estivesse morrendo, ainda tivesse muitas pessoas à sua frente para ser atendida. Isso é súplica. A maneira de você lidar com a ansiedade é orando. Senhor, é isso aqui que está me deixando ansioso. Ore. A segunda é suplicando, porque existem estágios de problemas.
E talvez o problema que você esteja vivendo, você deva suplicar de fato. E o terceiro conselho que Paulo dá no versículo 6 é com ações de graça. Infelizmente, nós somos muito ingratos. Nós ficamos ansiosos porque nós muitas das vezes esquecemos do que Deus já fez. Nós podemos estar vivendo um problema que está nos trazendo realmente muitos males. E nós estamos ficando ansiosos por causa desse problema. Mas, pelo amor de Deus, seja grato. Lembre-se de todos os livramentos que Deus lhe deu. Lembre-se de todas as portas que Deus abriu. E até das portas que Ele fechou para te livrar de problemas muito maiores. Então, ao contrário de viver ansioso, dobre o seu joelho, ore, suplique a Deus, mas não esqueça de lembrar do Deus que abriu o mar, do Deus que fez parar de chover, do Deus que deu a chuva. Repare que Israel, ele havia acabado de ter uma vitória enorme sobre os egípcios, em Êxodo capítulo 15, capítulo 14 e capítulo 15 ali, até o capítulo 17, essa história ela vai se completar, que eu vou citar para você aqui. Eles acabaram de ter uma grande vitória, o Senhor havia pelejado por eles, eles haviam ficado calados. Deus abriu o mar para que Israel passasse e fechou o mar para que Faraó e o seu exército não passassem. Por fim, Israel ele fica feliz, há uma festa, e mais à frente eles encontram águas que não eram potáveis. E eles tiveram um livramento com Deus usando água para livrá-los. E agora eles estão de frente à água e murmuram contra o próprio Deus. Murmuram contra Moisés também. O que isso significa? É que tem pessoas que realmente são ingratas, que Deus dá grandes vitórias. Olha só, o mar é muito maior do que um lago. Pois bem, eles viram Deus abrir o mar, mas não tiveram a fé que Deus poderia transformar um lago de águas salgadas, águas amargas, em águas doces. Então, antes de qualquer tipo de ansiedade, lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se do que Deus já executou na sua vida. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele já te deu. E se você tem certeza que o que você está vivendo não foi causado por você, pela sua inadimplência, pela sua desobediência, e você sabe que não foi causado por você, dobre o seu joelho e, ao contrário de questionar a luta, questionar a prova, pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar com essa situação. Senhor, o que Tu queres que eu aprenda em meio a esse vento? O que Tu queres que eu aprenda em meio a essa provação que eu estou vivendo, que eu estou passando? Sabe, viver inquieto, viver ansioso, não é um padrão. Porque Jesus não disse, deixe-vos a minha ansiedade, porque Ele não era ansioso, Ele disse, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Ele não nos deixou a ansiedade como herança. Ele não nos deixou um espírito ansioso como uma herança. Não, não foi. Então esse estágio não é o estágio normal. Esse estágio é um estágio que tem a ver com a nossa queda em Adão. Por fim, o texto vai continuar dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guiar você. O que isso significa? Que diante dessas ações, em meio a uma situação difícil, ao contrário de ficar ansioso, você orar, você suplicar, você dar ações de graças a Deus pelas bênçãos que Ele já lhe concedeu. Uma paz inexplicável vai fazer parte da sua vida. Uma paz inexplicável vai fazer parte de você. Você não vai viver uma vida de guerra. Você não vai viver uma vida de batalhas em que você fique mais turbado do que o que perdeu a batalha. A paz de Deus, que por mais que eu tente explicar aqui para você, eu não vou conseguir, porque o próprio texto vai dizer que é uma paz que excede todo
entendimento. Mas é essa paz prometida nas Escrituras que vai fazer parte da sua vida. Por fim, quero destacar o versículo que eu quero ler para vocês, que é o versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso você deve pensar. Sabe por que você vive ansioso? É porque a sua mente ela está sendo emprestada para outras coisas. Por isso que você não ora, por isso que você não suplica, por isso que você não tem ações de graça. É porque a sua mente, a fonte do seu raciocínio, ela está sendo emprestada para coisas que, ao contrário de te auxiliarem, te trarão ainda mais combustível para a ansiedade. Você está tentando apagar fogo com gasolina, tentando apagar brasa com álcool. E por isso que você tem uma vida ansiosa. Então, ao contrário de ficar desesperado, perdendo o cabelo aí, discutindo com B, com C, destemperado, destemperada, ore, dobre o seu joelho e ore. Entregue a Deus a sua ansiedade e ore, suplique, mas não esqueça de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele já te deu. A pergunta que eu faço para você é se essa luta que você está vivendo hoje, que está tirando o teu sono, é a maior de todas as lutas que você já viveu. E repare bem, eu não estou aqui dizendo de lutas que você plantou para a sua vida, que você cultivou durante anos e anos. Eu estou falando de situações que chegam até você e trazem a você ansiedade. Eu quero lhe perguntar se essa luta que você está passando é a maior da sua vida. E se você chegou à conclusão que ela não é a maior da sua vida, saiba que o mesmo Deus que te livrou de lutas maiores do que essa é tão poderoso para te livrar dessa luta também. O versículo 9 diz: vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim e o que vocês viram em mim. Palavras de Paulo. Isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Paulo aqui é a pessoa com mais autoridade para falar sobre viver em ansiedade. Paulo estava preso. Aqui faltavam 6 anos para ele ser decapitado. Basicamente, a maioria dos estudiosos chegam a esse número. Faltavam 6 anos para ele perder a cabeça, para ele ser decapitado. Ele tinha todos os motivos para estar desesperado, para estar ansioso, para estar inseguro, mas ele não está assim. E ele é aquela pessoa com todos os argumentos possíveis e necessários para dizer para os filipenses: não andem ansiosos, porque vocês estão vendo em mim, vocês estão me vendo, vocês estão recebendo de mim, e vocês sabem como eu estou. E o Deus de paz está comigo. E assim como Ele está comigo, se vocês me ouvirem, receberem o que eu estou falando, viverem como eu estou vivendo, vocês também terão esse Deus de paz. É muito diferente você ter a paz de Deus e você ter o Deus da paz. Que o Senhor possa nos dar toda essa virtude de, em meio aos maiores dos problemas, poder olhar e dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer o milagre que Ele quiser fazer. Deus abençoe você, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, faça um comentário, que a palavra de Deus encontre morada no seu coração e que a ansiedade não faça parte da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amém.